Shalom, Uvrahá, como vocês estão? Feira, dia 6 de 2 de 2025. Eu vim trazer para vocês aqui um aspecto interessante da nossa Parashá, do Beshalach, que é justamente a canção que Moshe Rabbeinu cantou com Bnei Israel, com os filhos de Israel, na travessia do Mar de Juncos, né? Então eu fiz aqui um roteirozinho para a gente seguir, para que a gente não se perca e que eu consiga passar todas as informações para vocês da forma certa, tá? O que pouco se sabe é o nome dessa canção, tá? O nome da canção que Moshe e Bnei Israel cantaram na travessia do Mar de Juncos foi o Shirat HaYam, Shirat HaYam, que é a canção do mar, na tradução livre, né? E ela é entoada por Moisés, pelos filhos de Israel, logo após a travessia do Mar Vermelho. E tem um trecho muito interessante que a gente canta no Sidur, também está dentro do próprio Shema, que é o trecho de Mir Hamorra. Mir Hamorra Bailim Hashem, Mir Hamorra Nida Bar Kodesh, Nurah Tehilot Osef Ele, que a gente pode traduzir livremente como quem é como tu entre os poderosos, quem é como tu, majestoso de santidade, temível em louvores e que opera maravilhas. Interessante isso, né? Mas esse verso, vocês pode parecer que não tem muita coisa diferente, que não tem grandes segredos, nada, mas esse verso ele esconde vários pontos, né? Vários pontos de virada, vários segredos interessantes pra gente. E quem está ligado, quem está esperto, vai conseguir extrair o máximo de entendimento dentro desse ponto, tá bom? Então eu trouxe para vocês aqui uma parte mais literal, tá? Trabalhando com o que o Rashi fala, e também trouxe uma parte um pouco mais mística, tá? Mais da tradição mística, um pouco da Kabbalah, de Arizal e de um de seus discípulos. Então, nesse primeiro ponto aqui, a gente vai trabalhar agora o significado literal do Mir Hamorra, tá? Esse verso a gente pode encontrar ele lá em Êxodo, tá? Shemot 15:11, e ele faz parte exatamente do cântico que Bnei Israel cantou e entoou junto com Moshe Rabbeinu após o milagre da abertura do Mar Vermelho. Beleza? Então vamos lá. O grande comentarista, como eu já falei para vocês, o Rashi, ele vai explicar que a palavra Elim, poderosos, vamos lá, pode se referir a anjos ou revelações que as nações defendiam possuir poder. Mas Moshe declara que nenhuma força, nem no céu e nem na terra, se comparará a Hashem. Olha que interessante. Então, tudo o que as pessoas poderiam dizer no mundo todo, que anjos, que outros deuses, que outras pessoas, que outro tipo de força natural teria poder, Moshe ele pega aquilo, somente com a abertura do mar, que é uma força da natureza que, em teoria, algumas pessoas podem dizer que é uma força independente, mas aquela força se dobra ao poder de Hashem. E é isso que o Rashi comenta, que a palavra Elim, poderosos, que não há outros poderosos igual a ti, entendeu? Interessante isso, né? Já é um ensinamento muito bom. O Midrash Mechiltah nos ensina que esse cântico foi inspirado diretamente pela visão dos anjos no céu, louvando Hashem. Em outras palavras, foi um momento de conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. O Midrash vai dizer, o Midrash Mechiltah vai contar que esse cântico, o Mir Hamorra, Bailim Adonai, Bailim Hashem, ele foi totalmente baseado e inspirado com o que os malachs, com o que os anjos cantam no céu. E é por isso que é um momento de conexão também entre os seres criados por Hashem e a própria criação de Hashem, que são os filhos e os escolhidos de Bnei Israel aqui na terra, logo após a abertura do Mar de Juncos. Mas isso tudo, malach, poderosos, essa definição toda, no final de tudo, é apenas a parte literal, né, desse texto. É um pouco do que Rashi, que é um cara muito literal, muito racional, fala, e um pouco do domínio que esse Midrash traz. Mas qual é a visão cabalista que esse verso tem pra gente? Agora anota aí, o Zohar, na parte 2, 54, tá bom? 54b, ele explica que cada palavra desse verso possui um reflexo no mundo superior. Quando dizemos Mi Hamorra, estamos ativando um fluxo de energia divina no universo.
O nome Hashem mencionado nesse verso está associado a Sefirá de Hesed, ou seja, a Sefirá de bondade, que representa a misericórdia. E aí isso aqui é interessante, porque Hesed ele simboliza e significa misericórdia e amor divino, mas não é só isso que a gente vê dentro desse milagre, né, do Mar de Juncos, né, dessa abertura do mar. Por quê? Para Bnei Israel e para Moshe Rabbeinu, isso representa sim misericórdia e amor divino, mas para os egípcios não. Mas o Zohar também responde isso. O Zohar ele explica que a forma com que Hashem ele se aproxima das nações é diferente da forma com que Hashem se aproxima de Israel. Ou seja, com essa graça e com misericórdia, Hashem ele traz para perto Israel. Bem simples, para a gente não se aprofundar muito, que é um tema um pouco complexo. Mas para as nações representadas ali pelo Egito, Hashem ele afasta com Hesed, com misericórdia, com amor e bondade as nações. Por quê? Porque quando Hashem ele quer corrigir Israel, ele utiliza a Sefirá de Gevurah. Então ele afasta com Gevurah, com disciplina, depois ele traz para perto com misericórdia, com amor. Mas para as nações, às vezes se aproximar de Deus não é bom. Por quê? Porque não se vai ter vontade de cumprir. É uma coisa que eu comento com algumas pessoas próximas. A ignorância, de certa forma, ela acaba se tornando uma bênção para as nações. Porque a partir do momento que tu tem conhecimento que existe uma lei, que existe um ponto que você precisa cumprir, que você precisa fazer para que a sua alma seja liberta, e naquele momento você já não cumpre, você já caiu já caiu dessa cifragem, já caiu dessa ideia, né? Então Hashem, o Zohar vai dizer que ele afasta essas nações com amor e com misericórdia, justamente para que elas não venham cair em erros e se perderem ainda mais. Então, a mesma mão de amor e misericórdia que gera o milagre da abertura do Mar de Juncos para Bnei Israel com amor e com misericórdia, com bondade, é a mão que afasta o Egito, que afasta as nações, justamente para que eles não se aproximem e se percam mais. Porque com o conhecimento, com a sabedoria de que não se pode e você ainda assim faz, é quase que um suicídio, tá? É basicamente isso. O Arizal, ele explica pra gente, ele ensina que o Cântico do Mar é um reflexo da redenção final. E quando a gente recita com muita kavaná e muita intenção, estamos despertando essa mesma energia, ou seja, a gente consegue trazer de volta para um mundo físico essa energia do mundo superior. E é isso que, além da gente liberar, da gente se lembrar dessa energia que liberou nossos antepassados do Egito, a gente também consegue acessar essa energia e fazer com que isso nos livre dos nossos Egitos, né, dos nossos problemas. E é justamente isso que um dos discípulos do Arizal, ele fala, o Rabino Haim Vital, ele diz exatamente isso, que toda vez que você recita com muita kavaná, a gente se fortalece, a gente abre portais de bênçãos, portais de vitórias, para que a gente se livre dos nossos Egitos. Isso é muito interessante, porque onde é que eu encontro o Mir HaMorha? Você encontra o Mir HaMorha no Shema Israel. Shema Israel não é só aquelas 2 páginas, você precisa ler a segunda parte. E a outra página lá. Então, quando você lê Mir HaMorha pela manhã e você lê Mir HaMorha pela tarde, é como se você estivesse abrindo esses portais, você estivesse alimentando a sua alma dessa mesma energia. Beleza? Então, que Hashem vos abençoe, que vocês tenham uma mente ligada nisso, que vocês não pulem no Shema. A partir desse momento, aquilo que eu falei mais cedo, vocês já sabem que o Shema não é só as 2 páginas. Então você tem 4 páginas no mínimo de Shema para fazer todos os dias, pela manhã e pela tarde, e você vai ter, com certeza, tenho certeza, se você fizer com muita kavaná, Hashem vai de abrir os portões celestiais, ele há de derramar, aproveitando esse período desse mês de Shivat, e há de derramar muito mazal, esse mazal de jarro, né? Esse mazal de derramar sobre você muita sabedoria, muita bênção, beleza? Então que Hashem vos abençoe pelos méritos dos patriarcas e pelos méritos do Mashiach. Amém.